Bom dia, galera. Então, como prometido, eu vou fazer aqui um vídeo para explicar um pouquinho o que é que seria análise técnica, análise de compra ou venda de ações ou qualquer outro ativo que possa ser demonstrado por gráficos por meio da leitura dos gráficos. Então, eu estou aqui no site da B3, você vê que aqui tem, né, várias abas e tal, mas tem aqui onde você procura as ações, certo? Que você coloca lá ações, cotações, enfim. Isso aqui é fácil de achar, certo? E aí, pessoal, aparece esse gráficozinho aqui que tem nos home brokers de todas as corretoras também. Por que que eu disse que não precisa comprar isso? Primeiro que nós não vivemos disso, né? Quem quiser viver de trade, aí pode fazer uma compra de um home broker mais robusto, mas, sinceramente, é um custo a mais que, para a gente que não vai fazer esse tipo de trade, não vale a pena ter, né? Você vai pagar ali R$ 20 por mês, R$ 30 por mês, desnecessariamente. Então, e assim, esse gráfico aqui da Bovespa, ele é muito bom, ele tem todas as ferramentas. A questão é que quando o cara está lá no dia a dia, ele precisa de decisões rápidas e o gráfico da própria corretora, do próprio home broker, ele é necessário. Mas aqui, para efeitos didáticos, ele funciona, certo? Então, vamos lá. Vamos explicar um pouquinho. Aqui eu tenho o IBOV, né, que é o índice Bovespa, eu estou no gráfico de 5 minutos. Aqui a gente tem várias periodicidades, ó, 30 minutos, 1 minuto, 1 hora, pode colocar o gráfico diário também. Esse de 5 minutos, evidentemente, é bem curto prazo, né, mas a gente pode pegar, por exemplo, analisar no gráfico diário, analisar, ver como eles são bem diferentes, né, analisar no gráfico semanal, que é a tendência, o diário de curto prazo, semanal um pouquinho, de médio prazo, e o mensal, que a gente chama de tendência primária, né, que é um pouquinho mais de longo prazo no trade, né, gente? A gente sabe que a análise fundamentalista trabalha diferente. Às vezes a gente mantém uma ação por anos e até décadas. Vamos ver esse gráfico mensal do Ibov para a gente ver como desde 2016 aqui, ó, comecinho de 2016 começou a recuperação. Ele estava lá, imagina quem comprou aqui, hein? Lá quase chegou ó, abaixo dos 40 mil pontos, certo? E veio subindo, subindo, subindo. E a gente está hoje nos 105 mil pontos, ou seja, mais do que dobrou nesse período de o que? 3 anos. Sendo que houve momentos de queda, né? Esse aqui, por exemplo, né, famoso, maio de 2018, né? Olha aqui a queda que teve. Grande, grande, grande queda. Nós tivemos aqui vários meses, né, de quedas expressivas, né? Aqui também, ó, no comecinho, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, que a tendência é de subida, mas nesses períodos nós temos correções, né? Então sobe, cai um pouquinho, sobe, cai um pouquinho. E agora o índice está subindo de forma mais lenta, né? Você vê que esse mês aqui, ó, janeiro de 2018, estou empolgado. Eu lembro aqui que as projeções para crescimento de 2018 estavam bem altas, depois foi caindo. Então realmente foi um mês de uma subida muito forte. E essas barrinhas deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar, que a gente tem comparativos, né? Como eu disse, tem várias opções. Tem vários tipos de gráficos, mas o que a gente usa para fazer análise técnica é esse aqui, que é chamado de candlestick, né? Velas, candle, velas. Então, candle, né? E eu peço até desculpas aí, porque realmente a gente acaba falando muito inglês porque é a linguagem do mercado, né? Então, não tem meio que como traduzir tudo, porque você não vai entender assim quando você vê numa matéria ou numa aula, numa palestra qualquer, porque os termos são esses. Então, o que é um candle? O candle é justamente essa barrinha aqui. E nós temos, ó, ele usa aqui as cores verde e vermelha, certo? Então, nós temos a abertura, o encerramento, que são as pontas. Se ele é verde, é porque encerrou acima da abertura, então foi um dia de alta, um mês aqui no caso. E nós temos, tá vendo aqui que tem uma sombra, né? Tem o corpo da vela, né? O corpo do candle e tem uma sombra. Esse dia aqui, por exemplo, esse mês, no caso, fevereiro, teve bastante sombra. É um corpo pequenininho com duas sombras para cima e para baixo. São as máximas e as mínimas do dia. Esse dia não, ó. A gente vê que ele praticamente já iniciou aqui na mínima do dia, foi subindo, 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 chegou na máxima lá e caiu. Então, ele fechou um candle bem forte. Como eu falei, nós temos também a inclusão de vários outros parâmetros. Isso aqui seria o preço. Vamos colocar uma ação aqui para a gente ver outro parâmetro. Vamos pegar as ações do Banco Itaú. Então, nós temos aqui, né, gráfico mensal. A gente pode pegar o gráfico diário, sei lá. Vamos manter o mensal
para a gente ver como... A gente vê até que o YouTube, ele segue bem a bolsa, né? É um gráfico parecido. Mas vamos lá. Olha só. Então, a gente tem aqui, vamos pegar um dia de queda, esse dia aqui, no caso do mês, né? 1º de junho de 2018. Observa que ele, né, um candle vermelho, certo? E aí, olha só, o que isso quer dizer, como é que ele significa? Ele abriu a 23,72, fechou lá no 25,54, teve sombra, então, durante o mês ele chegou a 26,50 e também chegou a 22,11, certo? E a gente faz essa análise de preço baseada, né, combinada com a análise de volume. Então, essas barras aqui de baixo, você pode escolher o que você quer. Tem vários parâmetros, gente, vários parâmetros. Tem índice de Bollinger, desvio padrão. É uma coisa bem complexa mesmo para quem for estudar. Durante 2017, eu estudei durante meses isso. Só que realmente, como eu falei para vocês, o meu interesse maior realmente, o que eu acho que faz mais sentido para mim como investidor, é a análise fundamentalista. Então, eu nem olho muito isso hoje, não. Mas a gente combina o volume, né, com o preço, e aí tem tendências de alta, tem tendências de baixa, né? Tem o velho ditado, the trend is your friend, ou seja, você segue a tendência, ela é sua amiga, e aí você ganha dinheiro assim, baseado na compra e venda de mercado. Sendo que tem também as chamadas resistências, que são pontos que são difíceis de bater, ó. Você vê que aqui era um ponto difícil de bater durante meses, e aí quando ultrapassou, nesse mês de novembro de 2018, ele teve uma pernada de alta. E tem os suportes, que são pontos onde há muita gente querendo comprar, então não cai além disso. Então a gente vê, vamos pegar, sei lá, um período de... Vamos pegar uma ação que caiu muito, a Cielo, por exemplo, né? Então, olha o que aconteceu com a Cielo aqui. Nós temos, ó, aqui nós vamos supor que aqui fosse um suporte, certo? Suporte no mensal. Você vê que durante meses, ó, aqui é uma linha de suporte, né? Durante meses ele foi lá e voltou, foi lá e voltou. Quando esse mês específico aqui, foi março de 2018, ele rompeu para baixo com força, né? Você vê que passou bem, não é uma sombra, é o corpo já do candle. Olha o que é que aconteceu. Então ele foi a tendência bem de queda. E agora está começando a recuperar um pouquinho, certo? Então, o cara que, por que eu falei na aula lá durante a importância do stop? O cara que comprou aqui a 23, opa, perdeu aqui os 20, já vende, meu amigo. Senão, olha a queda que teve. O cara teria ali um prejuízo de 3 mil reais, vamos supor, ele vai ter, se vender aqui, ele vai ter um prejuízo de 14 mil. Então, é tudo questão de gestão de risco. Então, a análise técnica, ela requer muita disciplina, ela requer um acompanhamento que nem todos nós temos tempo para fazer, mas ela tem, muitos defendem que ela tem um risco menor, que você fica menos tempo com o papel. Então, se eu comprei aqui a 22, opa, não deu certo, vendi a 22,30, você teve lá ou um lucro, um prejuízo pequeno, mas você passou muito pouco tempo com o papel, o dinheiro é seu. Se você compra na análise fundamentalista aqui a 23 e vende no 7, ou pior, não vende, você perdeu esse capital, meu amigo. E aí você poderia estar usando ele para outras coisas e não usou, né? Então, tem vantagens e desvantagens nos dois tipos de análise. Beleza, pessoal? Vou encerrando por aqui. Quem tiver dúvida pode entrar em contato. E é isso. Um forte abraço e fica aqui mais um tutorial, mais uma explicação com gráfico, né? Não adianta falar de análise técnica sem um gráfico. Beleza? Forte abraço, dúvidas estou à disposição.